Muito boa tarde, senhores telespectadores. Assalamu alaikum para os muçulmanos. E hoje, como nós temos aqui um convidado hindu, então é preciso eu dizer Namaste. É assim que nós vamos começar o nosso Sagrado e Profano, um programa que não só versa sobre as religiões, como fala de cultura e das histórias de cada país e cada religião. Dentro do possível, nós temos estado a fazer sobre o cristianismo, sobre o islamismo e, de vez em quando, eu falava sobre o hinduísmo. Hoje, felizmente, temos aqui uma pessoa que é hindu e que vem nos dar aqui alguma assistência, algumas ideias do que se passa na religião hindu, que é o Sr. Mayur, a quem eu desejo as boas-vindas aqui e eu espero que tudo corra bem, Mayur. Então, para nós começarmos esse programa, é muito fácil. A religião hindu, ao contrário do que muita gente possa pensar, apareceu em Moçambique na mesma altura que apareceu o cristianismo e o islamismo. Isso tudo aconteceu na ilha de Moçambique. E é tanta verdade, é tão verdade, que na ilha de Moçambique temos um templo dos hindus, erigido em tempos, temos uma mesquita dos muçulmanos e temos uma igreja dos cristãos. Maior prova do que isso não pode existir. Mas se quiser uma outra prova palpável daquilo que se passa em Moçambique em termos de hinduísmo, sempre que vocês virem uma mulher de capulana e com um lenço na cabeça, acreditem, veio da Índia, quando eles naqueles tempos vinham fazer o seu comércio. Portanto, estas são as indicações de uma longa presença dos hindus aqui em Moçambique. E então, eu vou começar a colocar as questões aqui aos meus colegas, os pastores, para ver se eles têm alguma coisa a dizer sobre o que é que eles conhecem sobre o hinduísmo. Podemos conversar já com aqui o nosso bem-falante Batista, pastor Batista. O que é que tu tens a dizer sobre a comunidade hindu ou sobre a religião hindu? Muito boa tarde, caros telespectadores. Boa tarde também ao nosso painel. E desejar também boas-vindas ao nosso colega do hindu. Sobre o tema de hoje, permitam-me dizer de antemão que o Moçambique é um dos países espetaculares e mais exemplares que convive com diferentes religiões e denominações religiosas de uma forma pacífica. Admitimos também que o hinduísmo em Moçambique, muito pouco se sabe da sua existência, ainda que ele exista, porque apenas acho eu, estar confinado num pequeno sítio e ainda não se abrangiu e muito pouca gente sabe da sua existência. Simplesmente estamos acostumados a ver esta religião nos filmes, na televisão. Eu, por acaso, aqui falando, gosto muito das músicas e filmes indianos, não é? Adoro muito isso. No entanto, hindu como religião em Moçambique muito pouco se fala. Eu, pessoalmente falando, muito pouco sei da religião hindu. Mas o que nós sabemos é que a religião hindu chega em Moçambique quase na mesma época com os islãos, não é? Na ilha de Moçambique. Então, talvez ainda possamos admitir a maneira como nós invocamos a Deus como cristãos e a maneira como os hindus invocam também o seu Deus não é a mesma. Talvez, tendo aqui, digamos, no estúdio, um hindu, pode ele nos dizer se o Deus, pelo menos, que nós invocamos é o mesmo ou não, e talvez já poderemos fazer as comparações das maneiras como ele é adorado e vermos as diferentes formas que nós podemos unir as mãos para juntos clamarmos pelo mesmo Deus e clamarmos pela paz, segurança e estabilidade social dentro do nosso país. Numa fase introdutória, eu termino por aqui. Mayur, tu tens já uma resposta a estas perguntas, não tens? Muito boa tarde, caros telespectadores. Antes de mais nada, agradecer ao programa e, em particular, ao Salim e também aos pastores por terem-me dado essa oportunidade para falar um pouco sobre essa religião, conhecida aqui e mundialmente como hinduísmo, e talvez começar por explicar o que é isso do hinduísmo, não é? Portanto, para nós, o hindu não seria a definição correta da nossa fé.
porque o hindu provém da palavra Sindhu, que é um rio. Portanto, e nos tempos passados, os iranianos chamavam os povos que viviam à margem desse rio de hindus. Então daí surge essa definição hinduísmo hindu. Para nós, o que nós definimos, a religião, portanto, chama-se Sanatan Dharma. Okay? O que de facto é a nossa fé é Sanatan Dharma. E pronto, é uma religião muito antiga, não tem um fundador, é baseada nos ensinamentos dos nossos grandes sábios, que foram compilados nos primeiros 4 livros sagrados chamados Vedas, que é considerados como livros sagrados ou livros de conhecimento. Okay? Então, quando coloca a questão de a nossa forma de adorar o nosso Deus, a vossa forma de adorar o vosso Deus, nos nossos livros, que é nossas Sagradas Escrituras, os nossos sábios nos ensinaram uma coisa. Ekam Sat Viprada Bahuda Vadati. E o que isso significa? Que a verdade é apenas uma única. Mas os sábios chamam-na de formas diferentes. Para uns é Deus, para outros chamam de Allah, outros chamam de Paramatma, mas a verdade é uma única. Apenas o caminho para chegar a essa verdade é que são diferentes. Então, esta é a nossa forma de ser e esta é a razão porque nós achamos que todos os caminhos vão dar a Roma. Portanto, são formas diferentes, mas o destino é o mesmo. Já agora vou aproveitar uma deixa, é que disseste que é uma religião muito antiga, não é? O vosso calendário, eu gosto sempre de saber essas coisas, o vosso calendário vai em que ano? E se a religião foi fundada, inclusive, antes desse ano, desses anos todos? Bem, essa é uma questão, de facto, muito interessante. Ok? E eu vou explicar, talvez, com mais detalhes. É importante. Até podes incluir o calendário, se é lunar, se é gregoriano. Ok. É assim, a Índia é considerado um subcontinente. Okay? É composto, neste momento, por 1,5 bilhões de pessoas. É um mosaico de culturas, de povos e religiões. E só para o vosso conhecimento, existem 22 línguas oficiais, neste momento, e existem 13 escritas diferentes. Okay? Portanto, existem vários calendários. Os povos do sul da Índia usam um calendário que é o Tamil, o calendário malaio. Os povos que vivem nas zonas oriental, portanto, seguem o calendário bengali, o assamês. Os povos que estão na zona centro e ocidente seguem o calendário Vikram Samvat. Os povos do norte seguem o calendário chamado Shaka. Okay? Mas todos esses calendários têm algo em comum, que são os meses, que são os idênticos. Mas o momento em que começaram e o momento em que, portanto, a introduziram é que são diferentes. E os calendários indianos são usados mais para seguir as festividades religiosas. Desculpa interrompê-lo, é que suscita-me uma dúvida enquanto vai falando. Estamos aqui para aprender. Gostaria de perceber a diferença, digamos, dos calendários para certos povos da mesma religião. Deve-se a fusos horários ou existem algumas festividades, de acordo com a tradução local, que existem em outros povos? Exato. Na maioria dos casos, os calendários seguem a um evento histórico. Okay? E é com base nisso é que inicia-se uma determinada época. E na maioria dos casos, exatamente isso. Agora, o único calendário que é considerado, digamos, comum, que é seguido por todo o povo, digamos, os que seguem o hinduísmo, chamamos de calendário Saptarishi, que é também conhecido pelos pandits do estado indiano de Jammu e Caxemira, chamado calendário Koshur. E neste momento este calendário está no ano 5093. Okay? Os hindus aqui em Moçambique, na maioria, são provenientes do estado ocidental
da Índia, chamado Gujarat. Gujarat. Ok? E nós falamos Gujarati e escrevemos em Gujarati. Então nós já temos muita coisa em comum. A minha mãe é dessa zona também. Gujarati. E infelizmente nunca lá cheguei. Cheguei a Bombaim, fui a Ajmer, mas nunca mais fui a... Então já é um momento, é uma oportunidade para rever a terra da mãe, né? Exatamente. Ok, então dizia eu que os povos, portanto, nós que somos oriundos dessa zona, seguimos o calendário Vikram Samvat. Okay? E neste momento estamos no ano 2073. Portanto, o Vikram Samvat foi fundado na data em que o rei, chamado Vikramaditya, portanto, foi coroado. Então foi a partir desse momento que iniciou essa época e seguimos até agora. Então, um pouco dessa história complexa dos calendários indianos. Vou convidar aqui o meu vizinho, António Cambula, pastor, para então pôr também as suas dúvidas, ou mesmo dizer alguma coisa sobre a religião do hinduísmo que tenhas já explorado. Muito boa tarde, telespectadores da Gungu TV. Estamos aqui realmente para aprender que o saber é que constrói o homem. Realmente, que já foi dito, temos aqui o tema, que é mais uma aula de história, biologia, não sei o quê. Mas estamos aqui para aprender. Eu realmente fazia muita confusão sobre o hinduísmo. E até fazia confusão, talvez é questão mesmo de não saber. Acho que hoje estou ficando um bocadinho claro. Os muçulmanos, eu misturava tudo, muçulmanos e hindus. Eu pensei que fossem pessoas da mesma, digamos, na mesma origem, né? Mas agora, à medida que eu estou aprendendo, estou tendo conversa com outras entidades, então estou aprendendo, estou ficando mais esclarecido, que afinal de contas, hinduísmo é outra coisa, islamismo é outra coisa, judaísmo é outra coisa. Eu fazia muita confusão, mas graças a Deus, Deus está dando as portas, está abrindo as portas e nós vamos aprendendo, né? Agora, talvez eu procurasse saber o porquê desta religião ficar um pouco atrás das outras, né? Quais são as dificuldades de inserção? Sendo uma, nasceram quase, são gêmeas todas as três. Então, o porquê não a sua expansão? Quais são as dificuldades, né? Tendo em conta que em Moçambique, conforme disse o meu colega aqui, é uma terra fértil para pessoas desenvolver as suas atividades, de momento que entra trabalha dentro da regra, né? Que existe no país, então está livre. Agora, o porquê deste atraso? E talvez perguntar, existe alguma possibilidade desta região hindu conviver com as outras regiões? Se existem algumas dificuldades, onde é que se encontram? É isto que nós queremos saber, porque realmente estamos aqui para juntarmos e sermos uma única pessoa, conforme disse também, é o maior, né? Mas, sim. Diz que os caminhos são vários, não é? Mas o destino é o mesmo. Então, uma coisa muito interessante que eu gostei é que todos os caminhos vão dar a Roma. Só que a verdade é uma. Para irmos chegar a um sítio, né? Temos que, ao longo do caminho, interagirmos. Porque duas pessoas nunca podem caminhar juntas, sem se entender. Como diz o Amós, o profeta Amós 3:3. Duas pessoas nunca podem caminhar juntas, sem se entender primeiro. Então, este entendimento que nós queremos saber, que queremos ter com os hindus, os evangélicos, cristãos, para podermos caminhar juntos. Pastor, de facto é uma questão muito interessante. O porquê da não expansão do hinduísmo, não é? A verdade é que é a seguinte. Os hindus acreditam que, como disse há pouco, todos os caminhos, portanto, são certos e todos os caminhos, portanto, levam à mesma verdade. Eu posso ser este ou daquele, não tem problema. O importante para nós é a compreensão e a tolerância e o respeito pela religião, o respeito pela fé e a adoração, a forma de adoração das outras pessoas. E, portanto, o que nós geralmente entendemos é que se todos os caminhos vão ao mesmo sítio, o mesmo objetivo, por que eu tenho que mostrar que este é o caminho certo e este é o caminho errado? Portanto, nós, por isso eu disse que há uma diferença entre religião
e espiritualidade. Não é? Os hindus, na essência, não são, digamos assim, religiosos, mas são espirituais. Não são para seguir um caminho, mas é para procurar um caminho. E para nós a religião é algo pessoal. Okay? Portanto, existe uma liberdade total e completa de eu interpretar, de eu seguir e de eu encontrar meu caminho. Aliás, quando nós procuramos os gurus, que são os nossos mestres, nós, quando seguimos, os gurus não nos levam ao caminho que nós queremos. Apenas mostram como é que tu deves andar. O resto, eu é que tenho de decidir como é que eu quero. Portanto, essa liberdade, essa forma que nós temos, faz com que, pronto, cada um procure o seu caminho e avance. Eu vou dar o exemplo meu próprio. A forma como eu rezo, as orações que eu uso, são totalmente diferentes da minha esposa, ou do meu filho, ou dos meus pais. A relação que eu crio, que eu tenho com o Ser Supremo, é diferente que o que segue a mim. Portanto, nós damos mais ênfase à espiritualidade, à relação pessoal e encontrar o seu caminho próprio para chegar lá. E eu acho que esta é uma das formas, é a causa principal de não se preocupar em buscar mais pessoas que sigam, porque o caminho que vocês estão a seguir vai levar lá. Pode ser longo, pode ser curto, mas um dia vamos chegar. Se todos estamos à procura do mesmo, é verdade? Então vamos seguindo. O vosso caminho é idêntico ao nosso e vamos lá chegar. E agora eu queria dar a palavra ali ao Anuário Moate, que está ansioso para fazer 1000 perguntas. Força, Anuário Moate, pergunta lá aquilo que quiser. Muito boa tarde, nossos telespectadores. Estamos mais um dia grande aqui com o nosso visitante, não é? O senhor Gé Maior. E muito obrigado a sua presença aqui, irmão. Não sei se faz mal, nós chamamos irmão. Tudo bem. Por acaso eu também tinha as mesmas dificuldades de não conseguir distinguir ou fazer diferença dessas religiões. Falo de muçulmanos, assim como hindus, mas de tanto esclarecimento que acaba de fazer, acabei de entender que existe sim uma diferença, onde até que não estou a perceber bem é a forma de adoração e a forma como explicar a pessoa que os hindus adoram. Porque nós adoramos a pessoa que a gente chama de Deus. Então, e depois disso já encontramos o Filho, que é Jesus, e encontramos o Espírito Santo, não é?